A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, aprovou ontem por 38 votos favoráveis e 18 contrários o projeto que altera a Lei da Mata Atlântica. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP. Boa noite, professor Wagner. Boa noite, Gihanna. Boa noite quem nos acompanha. Professor, o projeto flexibiliza as atividades de produção agropecuária na região. Com isso, o desmatamento pode aumentar na Mata Atlântica e também em outros biomas? Pois é, Gihanna, o projeto comete um grande engano, porque ele está flexibilizando o uso do solo, os chamados campos rupestres ou campos de altitude, que tem uma função biológica, uma função ecossistêmica muito relevante. Primeiro, é um lugar que tem endemismo, ou seja, algumas espécies só ocorrem nessas áreas. Segundo aspecto muito importante é que é uma área que tem a possibilidade de acumular água e verter água para outras partes da bacia. Então, nós estaríamos, na verdade, em adotar a ação de não conservar essas áreas, permitindo, na verdade, que a presença de água em nascentes que vão estar ao longo da bacia, né, ela vai diminuir. Você tem, inclusive, alguns estudos que mostram que a própria penetração de água nos aquíferos vem também, parte dela, dessas áreas localizadas mais altas, né, que já tem uma vegetação de menor quantidade. Então, sem dúvida, é um indutor de desmatamento, porque é claro que você vai falar, bom, mas o solo, essa área dos campos rupestres, eles não têm uma vegetação tão expressiva, como é o caso, por exemplo, né, de uma área de encosta de Mata Atlântica, mas tem uma vegetação absolutamente peculiar, singular. E o texto, do modo que está redigido, ele abre a possibilidade, inclusive, para outros sistemas naturais do Brasil, como é o caso da Mata Atlântica, né, que você citou, mas também do Pantanal, do Cerrado e da Amazônia. Alguns estudos chegaram a apontar já que nós estaríamos diante de uma perda de 48 milhões de hectares, o que é um volume absolutamente descabido nesse momento que temos que manter, por exemplo, floresta em pé, para manter os serviços ambientais, serviços ecossistêmicos e também fixar o carbono. Professor, a quem interessa essas mudanças no texto? Quem ganha com isso? Essa é uma questão fundamental, Gihanna. Na verdade, quem ganha é o setor produtivo, né, que se diz que hoje tem uma vantagem numérica no Congresso importante, em especial o chamado agronegócio. E, desse modo, nós estaríamos, do meu ponto de vista, afrontando o artigo 225 da Constituição brasileira, que diz que nós devemos preservar para gerações atuais e para gerações futuras o ambiente, né, os ambientes naturais do Brasil. Nós não podemos privilegiar apenas um segmento da sociedade brasileira, colocando em risco, por exemplo, né, a oferta de água para o restante da população. Inclusive, é uma coisa muito curiosa, porque nós sabemos que esses solos eles não são adequados para a agricultura. Não dá para entender por que eles estão querendo, né, lançar mão desse uso. Né? São solos rasos, que têm características bastante peculiares, mas são muito importantes para a manutenção do sistema como um todo. Né? Por ali que você vai ter penetração, por exemplo, de água, como dizia há pouco. Ali você tem espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem lá. É um prejuízo ambiental extraordinário, sem dúvida, que vai privilegiar apenas um segmento, especialmente os grandes produtores agrícolas do sul e sudeste do Brasil. Um problemão. Professor, foi aprovado na CCJ, né? Quais os próximos caminhos que o projeto deve percorrer? A gente pode esperar que o projeto ainda seja barrado? Sim, nós temos que ter esse trabalho importante que vocês estão fazendo aqui hoje, de trazer o debate, trazer a discussão para a opinião pública, porque esse debate, né, vai continuar na Câmara, depois ele vai ao Senado e tem também a possibilidade de sanção do presidente Lula. E isso pode ocorrer, sim. Né, em todas essas instâncias, nós podemos, na verdade, reverter o quadro. Para isso, é preciso ter mobilização popular e discutir com muita clareza que quem perde com esse tipo de ação é a sociedade brasileira. Nós não podemos privilegiar, insisto, apenas um segmento da sociedade brasileira, que são, nesse caso, os produtores rurais. Professor, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. A gente vai seguir acompanhando o desenrolar desse projeto, né, completamente na contramão do que o mundo e o Brasil precisa para o meio ambiente. Sem dúvida, eu sigo à disposição, Gihanna.